Olá pessoal, no vídeo passado a gente viu como os bancos de dados relacionais são baseados na teoria dos conjuntos que são descritos por relações. Na prática, eles organizam os dados em tabelas, né? Então, nessas tabelas, as colunas são os atributos, as características, e as linhas têm os registros, né? Então, a gente viu e fez isso usando uma planilha eletrônica para descrever as tabelas, e a gente colocou lá cada coluna as informações, na linha tem os registros. Isso deu certo, e essa ferramenta de planilha eletrônica é uma ferramenta muito poderosa e fácil de usar. Apesar disso, a gente criou uma outra ferramenta mais interessante ainda para manipular os dados. São os chamados SGBDs, que stands for Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. Então, o objetivo principal desses SGBDs são garantir a integridade dos dados, principalmente mantendo a consistência entre as chaves primárias e chaves estrangeiras, e gerenciando restrições como unicidade, tipos de dado, faixas de valores, etc. Também é o objetivo desse SGBD abstrair a estrutura física que é usada para armazenamento dos dados. Então, vai permitir que o programador se concentre na estrutura lógica dos dados. Também o SGBD vai se preocupar com controlar a concorrência de acesso ao arquivo. Isso aí vai evitar os problemas, principalmente quando tiver vários clientes tentando escrever ao mesmo tempo um arquivo. Então, o SGBD vai gerenciar esse acesso aí para ninguém escrever em cima do que o outro escreveu. Também eles vão otimizar os dados para lidar com grandes volumes de dados. E também a gente quer integrar esses dados com a linguagem de programação, como PHP ou Python. Certo? Então, certo? Então, alguns detalhes aqui que quando a gente fez, por exemplo, de garantir aqui que seja único esse... Se eu não posso, aqui é uma chave primária, então deveria ser o valor único. Não era para eu poder colocar outro ID número 4, porque vai ficar ambíguo aqui, eu não vou saber qual é o registro que eu estou falando. Então, até dá para fazer isso, mas aqui vai ser mais complicado, né? Ou então aqui a gente quer que só aceite uma sigla dentre os estados que existem, né? Que se eu colocar aqui outra sigla, ele não reclamou nada que está errado, né? Ok? Então, até existe aqui um recurso de validação de dados, certo? Que você poderia até selecionar aqui de uma lista. E se ele... Certo? Então, reclamaria aqui, só pode se for Ceará. Ok? Então, até dá para fazer, mas o sistema gerenciador de banco de dados vai ser muito mais legal. Então, vamos ver, por exemplo, o MySQL. Então, a gente já viu aqui uma lista de ações que deve fazer com o MySQL, certo? Pessoal, se o vídeo pode ficar um pouco extenso, então eu vou colocar na descrição os tempos de cada ação que a gente for fazendo, ok? Então, a primeira coisa, na verdade, antes de acessar o MySQL, eu queria que a gente planejasse qual é o banco de dados que a gente vai fazer. Na verdade, ele já está aqui, né? Então, o primeiro passo foi a gente destacar aqui quais são os conjuntos, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras desse banco, né? Então, a gente já fez o trabalho aqui de interpretação do texto e a gente saiu marcando aqui quais são os nossos conjuntos, os nossos bancos de dados. Então, vamos escrever ele aqui mais uma vez. Para isso, então a gente fez aqui na forma de tabela, mas eu vou fazer aqui na forma no texto, usando o bloco de notas. Tá? Então, vou colocar aqui o texto.
E a gente vai destacando lá, né? Então, os conjuntos funcionários que tem nome, telefone, estado e teria habilidades, certo? Só que essas habilidades, então, aqui, ó, todo mundo está no singular e aqui está no plural. Então, não vai caber várias habilidades aqui. Então, o que a gente precisa aqui a gente tem um exemplo de um relacionamento muitos para muitos. Cada funcionário pode ter várias habilidades e a mesma habilidade, vários funcionários podem dominá-la. Então, habilidades, então a gente vai precisar aqui do ID da habilidade e do nome da habilidade, certo? Aqui a gente não colocou o funcionário, tem que ter o ID, né? Não está lá no texto, mas tem, a gente sempre vai colocar como chave primária. E aí vamos até dizer, isso aqui é chave primária. Aqui também chave primária, ok? Habilidades que domina. Então tem as habilidades e tem uma outra tabela, um outro conjunto de habilidades e que precisa estar relacionado com essa habilidade, com essa de funcionários. Então, vamos colocar aqui, relacionamento muito para muitos vai ser feito a partir de uma terceira tabela de por exemplo, funcionários têm habilidades. E aqui a gente vai ter o ID do funcionário e o ID da habilidade. Isso. Então, o estado também a gente quer saber o nome do estado. Não dá para a gente ficar repetindo aqui, escrevendo várias vezes o nome. A gente vai colocar só a sigla, né? Então, aqui vai ter uma tabela de estados que vai ter qual é a sigla e vai ter qual é o nome do estado, ok? E a gente diz que essa sigla vai ser PK, vai ser uma chave primária, uma primary key. Continuando o nosso texto, então, a empresa tem vários departamentos. Perceba que as frases vão se transformando aqui, você está lendo e destacando os dados, né? Então, a empresa tem vários departamentos, então, departamentos, que deve ter uma chave primária, o ID, e tem um nome de departamento. Cada departamento tem um chefe, então aqui a gente vai dizer, a partir do ID do chefe, a gente não vai colocar o nome e ficar repetindo a informação duas vezes no banco de dados. Ao invés disso, a gente vai relacionar com o ID do funcionário aqui. E vamos dizer que isso é uma chave estrangeira, né? Então, deve ser aqui do funcionário, né? Ok. Departamentos. Os funcionários podem ser contratados por cargos, diferentes cargos com taxa de admissão. Então, a gente viu que tem então, um conjunto de cargos, que tem o ID e o nome do cargo, ok? Então, mais uma vez, funcionários podem ter vários cargos e o mesmo cargo mais de um funcionário pode ter. Então, mais uma vez, a gente tem uma tabela, o relacionamento muitos para muitos. Então, uma tabela aqui, funcionários têm cargos, que vai ter o ID do funcionário e o ID do cargo. E a data de admissão e data de demissão, a gente viu que isso vai ficar nessa tabela de relacionamento aqui. Então, data, admissão, data, demissão. Ok? Esses caras aqui, tanto o ID funcionário quanto o ID cargo, eles vai ser uma chave primária composta, que então a combinação desses dois aqui vai formar a chave primária. A mesma coisa vai acontecer aqui com as habilidades, né? Então vou dizer aqui também que é primary key. E aqui também é uma foreign key, também é uma chave estrangeira. Os dois, esse ID aqui tem que ser entre os IDs dos funcionários que existem. E o ID da habilidade tem que ser um dos IDs das habilidades. Certo? Então aqui a mesma coisa, também é chave estrangeira e essa também é chave estrangeira. Então
total, é possível acumular cargos, cada cargo está associado a um departamento e tem um salário correspondente. Então, o cargo está associado aqui a um departamento, é uma chave estrangeira e tem um salário. Ok? Pronto. A empresa também mantém um mural de notícias com título, data e texto. Então, vamos colocar lá notícias que tem ID, tem título, data e texto. Ok? Um detalhe aqui, eu não estou colocando nenhum acento, né? Título, data, admissão, salário. Então, eu já estou fazendo isso de propósito porque já evitar esses caracteres especiais, tem problema de codificação, então é melhor evitar, certo? Então, pronto. Aqui o ID é a chave primária, o primary key. Ótimo. Certo? Então, perceba que a gente tem basicamente a mesma coisa que aqui está na forma de tabela e aqui a gente escreveu na forma de texto aqui, só rapidamente destacando aqui as informações, os conjuntos, as tabelas e os atributos das tabelas, as colunas de cada tabela. Então, funcionários, ID, nome, telefone, estado, funcionários, ID, nome, telefone, estado aqui é uma chave estrangeira, né? Aqui é a sigla do estado, a gente está pensando aqui, né? Ok? Então, o estado tem a sigla e tem o nome, estado, sigla e nome, o departamento, ID, nome, ID, chefe. E o telefone do chefe aqui, telefone, aqui a gente, na verdade essa informação aqui não existe lá, né? A informação que está sendo VLOOKUP, a informação que está sendo procurada a partir da outra tabela, né? Então tudo bem, o telefone mesmo está aqui, ok? Certo? Então, a gente fez essa mesma tabela aqui na forma de texto, só destacando quais são as informações que a gente está se referindo, quais são os dados que a gente precisa, quais são as tabelas e quais são as colunas, né? Certo? Junto com isso aqui também vale a pena a gente dizer qual é o tipo de cada dado desse, certo? Então, por exemplo, o ID, isso aqui é o do tipo inteiro, tá? O nome, ele é do tipo varchar, é do tipo texto. E aí, nesse caso, a gente pode até dizer que o total é no máximo 45 caracteres, certo? O telefone, ele é do tipo, apesar de ser um número ali, a gente não faz conta com esse número. Então, na verdade, ele é um texto, é do tipo string, né? Então, também, por exemplo, 45 caracteres. E o estado, aqui é uma chave primária, mas é a sigla do estado, certo? Então, enquanto esses textos aqui são caracteres de tamanho variável, o estado são caracteres de tamanho fixo, sempre 2 caracteres, certo? Então, a gente está dizendo aqui o tipo de cada um deles. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui com cada um. Então, o ID é do tipo inteiro, o nome é um caractere de tamanho variável, no máximo 45 caracteres. O ID do funcionário é um inteiro. O ID da habilidade também é um inteiro. A sigla do estado é um caractere de tamanho fixo, sempre 2 caracteres. O nome é um texto de tamanho variável, no máximo 45. O departamento, o ID do departamento é do tipo inteiro. O nome é do tipo variável, no máximo 45. O ID do chefe é do tipo inteiro. O cargos, o ID é do tipo inteiro, também é chave primária que a gente não tinha colocado ainda. O nome é do tipo texto de tamanho variável, 45 caracteres. O ID do departamento é do tipo inteiro. O salário é do tipo ponto flutuante, float. O ID dos funcionários, lá na tabela de funcionários tem cargos, é do tipo inteiro. O ID do cargo é do tipo inteiro. A data de admissão, do tipo date. Data de admissão, date também. Notícia, do tipo inteiro. O título da notícia, do tipo caractere variável, no máximo. Aqui a gente pode botar no máximo 255 para ter um título grande, né? A data, do tipo date, que está o date time, junto com a hora.
E o texto que está o tipo text. Então ele vai ser, enquanto o varchar a gente está pensando numa resposta de uma linha, o text está pensando num parágrafo ou vários parágrafos, certo? Então, então a gente já fez aqui um esquema do banco de dados, tá? Já que principalmente destacando então os conjuntos, as tabelas, cada uma dos seus atributos, cada uma das suas colunas, os tipos de cada coluna, o tipo de dado e quais são as chaves primárias e chaves estrangeiras, tá? Certo? Então, agora, a gente já fez o esquema, a gente já sabe o que a gente quer colocar lá, quais são os nossos dados, né? Então, vamos conectar no MySQL, no nosso sistema gerenciador de banco de dados, e vamos criar esse banco de dados lá, certo? Então, para isso, eu já instalei aqui, e se você quiser, tem um vídeo na descrição que vai fazer esses primeiros passos aqui de instalar o servidor, ligar, conectar, ok? Então, a gente já passou por isso, vamos lá. Então, eu vou ligar o meu servidor no prompt de comandos, eu vou navegar até a pasta aqui, o MySQL, lá na pasta bin, e vou ligar o meu banco de dados com o MySQL D. E posso até colocar aqui o console para poder ver acontecendo, né? Ele rodando. Bem, eu poderia acessar via cliente aqui numa linha de comandos, mas eu vou usar o cliente aqui, o MySQL Workbench, certo? Então, ele é um cliente MySQL, mas ele é visual aqui, ele tem uma interface mais legal, uma Graphical User Interface, uma ferramenta para isso. Então, eu vou me conectar aqui no localhost, e então aqui já tem vários bancos de dados aqui então vamos criar um novo banco de dados. Então a gente já viu lá a gente já estudou isso, banco de create database. O nosso banco o banco de dados vai ser o nome do nosso projeto, né? Então o projeto aqui da empresa, então o projeto da empresa, né? Então, vou criar, espero que não tenha, né? O projeto da empresa. Create o banco de dados da empresa, ótimo. E lá dentro, então, quais são as tabelas que tem lá? Não tem nada. Então a gente precisa usar esse banco de dados, né? Selecionar esse banco de dados. Empresa. Pronto. Então, quais são os... A gente podia até deixar... empresa, deixa aí os comandos, né? E vamos mostrar quais são as tabelas. Não tem nenhuma tabela, ótimo. Não viu nada. Então agora a gente vai precisar criar cada uma dessas tabelas aqui, né? Então, eu não me lembro mais como é o comando. Vamos procurar como é o comando de criar a tabela. Então, a habilidade, o profissional de TI, a principal habilidade é de pesquisar, é ser desenrolado. Então, MySQL, create, criar, pode ser duas vezes, né? Criar uma tabela, ótimo, pronto. Vamos ver aqui qual é o comando Amazon, aqui é AD é de propaganda. Então, não, vou pular propaganda, curso MySQL, criação de tabela, ó, já tem aqui o nome do comando. Então, vou abrir. DevFuria. Então, na verdade, o ideal seria se a gente achasse o próprio do MySQL, né? Mas aí, como ele está em inglês, talvez, enfim. Create table if not exist, se não existir, nome da tabela, coluna, tipo de dados, restrições. Então, e aí várias colunas. Então, pronto, vamos ver se tem um exemplo. ID livro do tipo small int, auto-incremente, primary key. Nome, baixar, not null, não nulo. Então, data, ok? Então é só colocar lá, eles separados por vírgula, né? Então, a gente já tem aqui uma estrutura bem parecida, né? Então, vamos só completar aqui. Create table, tabela de funcionários.
If not exist, isso aqui, quando ele está colocando aqui entre colchetes, isso aqui quer dizer que é opcional. Você pode colocar ou não pode colocar. Então, eu não vou colocar não. Eu sei que não existe. Então, eu vou fechar aqui, parênteses, e dentro do parênteses, create table, nome da tabela, parênteses, e dentro dos parênteses as colunas. Então, create table, a tabela, funcionários, e aí eu parênteses coloquei as colunas aqui. Então, e aí olha só, já tinha a coluna, o tipo de dados e restrição. Então a gente já está aqui, coluna, o tipo de dado e a restrição. Aqui ao invés de PK é primary key. Então eu vou escrever aqui, primary key. Eu coloquei aqui em maiúsculos, certo? Mas o MySQL ele não diferencia maiúsculos e minúsculos, tá? Mas então, só para ficar bem evidente, ó, que os maiúsculos são os do comando, são palavras reservadas da linguagem MySQL. Os minúsculos são os que a gente definia, os nomes que a gente definia. Então, qualquer minúsculo aqui poderia ser nome diferente, certo? Primary key. Nessas chaves primárias, ó, ele tem também esse auto-incremente, que significa incremente automaticamente, certo? Então, vale a pena colocar aí auto-incremente, sem o certo? Que aí ele vai incrementar, eu não vou precisar definir os IDs, ele mesmo vai ficar auto-incrementando. Então, eu vou separar aqui por vírgula, nome, vai achar. E aí, não nulo ou nulo. Pode ser nulo o nome? Pode ter um funcionário que não tem nome? Não, não pode. Not nulo. Não pode ser nulo. Separa por vírgula. Telefone, pode ser nulo? Pode ter um funcionário que não tem telefone? Pode ter. Então, vírgula. Estado. Então, pode não ter o estado. Então, você pode decidir aí. Não, eu não sei ainda onde foi que ele nasceu, não vou... Mas eu já quero cadastrar ele. Então, pronto. Então, não preciso dizer que ele não é nulo, né? Então, ponto e vírgula. Pronto. Então, a mesma coisa aqui com cada uma dessas tabelas, né? Então, create table, habilidades, abre parênteses, e aí eu vou colocar todas as colunas. Termina no ponto e vírgula aqui. O ID é do tipo inteiro, é do tipo auto-incremente e é uma chave primária. Vírgula. O nome da habilidade não pode ser nulo. Então, pronto. Outra tabela. Create table de funcionários tem habilidades. E aí... parênteses, as colunas é parênteses, ID do funcionário, que é inteiro, e é uma chave primária. E a chave estrangeira eu não vou colocar aqui ainda, a gente vai ver depois, já já. E o outro é vírgula, separa por vírgula, ID da habilidade, também chave primária. Ok? Aqui então são duas chaves primárias, né? Está dizendo assim, tá bom. Aqui eu não vou colocar o auto-incremente porque eu não vou. Aqui eu que vou definir não vai sempre ficar aumentando aqui o ID do funcionário. Na verdade, esse aqui a combinação dos dois é uma chave primária, mas esse aqui é uma chave estrangeira que vem lá da tabela de funcionários e habilidade também, certo? Então, eles são chave primária, mas não são auto-incremente. Tá? Então, estados, create, tabela de estados, abre parênteses, as colunas, a sigla e o nome. A sigla é do caractere e é uma chave primária, e como caractere também não é auto-incremente, né? Departamentos, criar a tabela de departamentos com as colunas, essas colunas, o ID, aqui é o ID, então inteiro, auto-incremente,
e uma chave primária, vírgula, o nome que não pode ser nulo, o nome do estado aqui também não pode ser nulo, né? E o ID do chefe, chave estrangeira, então por enquanto a chave estrangeira a gente não vai colocar nada. É só o inteiro, então. Os cargos, tabela de cargos, create table cargos, com as colunas, entre parênteses. O ID é inteiro, eu vou botar que é auto-increment também. É uma chave primária. O nome do cargo não pode ser nulo, o nome do cargo. Vírgula, o ID do departamento. Então a gente pode dizer também que esse cargo pode ou não pode ser associado ao departamento. Então, vírgula. E o salário também. Vamos. Funcionários tem cargos, então criar a tabela, create table de funcionários com as colunas, essas colunas, ID do funcionário, a chave estrangeira a gente não vai falar agora, é a chave primária, o ID do cargo é inteiro, chave primária e a estrangeira a gente vai deixar para depois. Data de admissão, date, data de admissão, date, ok. E a notícia, create table de notícias com essas colunas. O ID inteiro, auto-increment, chave primária e o título não pode ser em branco, a data e o texto. Ok. Podemos até salvar isso aqui como... Não vou salvar não. Vou copiar aqui lá no... Para cá agora. Certo? Então... tá reclamando FK não existe. Então apagar, pronto. Vamos executar um por um aqui. Criar tabela, ok. A de habilidades. Tá funcionário tem habilidades. Não deu certo, multiple primary key defined. Deu um erro aqui, ó, multiple primary key defined, ou seja, várias chaves primárias definidas. Então, eu acho que é de outra forma aqui, né? Será que é assim? Primary key de funcionário. Tá. Estou. 0 rows, mas ele está dizendo aqui verdinho, né? Ok, então se for múltiplo, ó, tem que fazer dessa outra forma. Tá? Tabela de estados. Ok. De departamentos. Ok. De cargos. Ok. De funcionários. Aqui são duas chaves primárias, então a gente vai ter que fazer chave primária composta, aquele mesmo esquema, né? Então, aqui no final eu vou dizer chave primária, primary key, que é quem? É o ID do funcionário e o ID do cargo. Ok? Então, ok, prestou. E o ID da notícia, pronto. Então vamos, cadê aqui o empresa, quais são as tabelas que tem aí? Tá aqui as tabelas, cargos, departamentos, estados, funcionários. Então pronto. Legal? Bem, a gente criou as tabelas, agora vamos inserir alguns dados, tá? Eu vou fazer aqui só inserir dado e listar os dados, porque na verdade eu quero tentar responder essas mesmas perguntas aqui que a gente fez quando tinha banco de dados usando tabelas. Então, vamos tentar fazer isso. Bem, primeiro vamos inserir alguns dados lá, né? Vamos ver se a gente insere esses dados aqui.
Bem, o comando de inserir dados, se a gente não sabe, a gente vai ter que pesquisar novamente. Então, ok, MySQL, inserir dados. Advertising, propaganda. Curso de MySQL, inserir dados em certinho. Então já está aqui. Vamos abrir aqui na nova aba. Elias Praciano, como inserir dados. Hoje, então a gente sempre deve ver qual é o domínio que a gente está acessando, né? A ver a Lura, DevMedia. Então, ok, vamos ver se a sintaxe. Independente de qual é o site que a gente vai ver, usar como referência, então a gente vai tentar fazer aqui uma leitura na diagonal, né? Procurando direto o código, né? Então, e principalmente testando esse código aí, certo? Então, insert into o nome da tabela, parênteses, campo 1, 2, valores tal. Então, vamos fazer isso lá. Podemos até copiar, né? Vamos copiar aqui para Ctrl C. E, então, aqui no final, vamos Ctrl V. Insert into, vamos começar aqui com a primeira tabela de funcionários, né? Tabela de funcionários, nome, telefone, estado. Então, na tabela de funcionários, quais são os campos das tabelas? ID, nome, telefone e estado. Quais são os valores? O ID. Aí a gente pode colocar ID1, o nome, Ana, o telefone e o estado. Esse aqui. Inseriu. Será que prestou mesmo? Vamos listar. Será que tem aqui listar? Vamos criar um script para listar. Aí não é justo que eu já sei, né? Select from contatos. Select from contatos, o meu não é de contatos, o meu é de funcionários, né? Então, vamos escrever aqui select asterisco from funcionários. Então tá ali a Ana que a gente acabou de criar, certo? Então aqui a gente pode ir criando o próximo. Bela de erro vermelho, deu duplicate and try one for key primary. Então, quando eu disse aqui o ID1 e coloquei 1, aí ele está reclamando, ó, que é uma chave primária. Então, esse aqui, ó, já foi uma vantagem de estar usando o sistema aqui de gerenciador de banco de dados, que quando eu coloquei de novo o mesmo ID1 aqui, eu não mudei, então ele já reclamou, ó, tá duplicado, essa aqui é uma chave primária, não pode ter nenhum valor duplicado, porque senão a gente não vai conseguir identificar qual das duas linhas é. Então não pode colocar, tente colocar aí 2, enter. Pronto, aí agora deu certo, vamos ver se prestou mesmo. Ok, agora tá lá, certo? Então, esse ID aqui a gente vai ter que ficar definindo um valor e sempre vai ter que ficar mudando esse valor. E aí nem sempre a gente vai saber que valor é esse. Como é que eu vou... várias pessoas estão inserindo aqui, como é que eu vou saber qual é o último ID que foi inserido para eu colocar um novo ID? Certo? Então foi por causa disso que a gente usou essa palavra reservada aqui de autoincremente. Então, agora a ideia que a gente vai fazer é, ao invés de eu colocar um número aqui, eu vou dizer assim, não, pegue o default, o valor padrão dele. Então, e o valor padrão é pegar o autoincremente. Então, agora quando eu for adicionar a carga, ele vai... Agora eu não precisei dizer qual era o ID, eu disse, é o valor padrão, é o autoincremente. Então ele foi lá e já viu qual era, ele mesmo calculou e botou lá o ID 3 agora. Certo? Então, na hora de inserir, é isso que você vai fazer, vai colocar os campos e pronto. Esses campos, na verdade,
você só precisaria colocar esses campos se você for inserir uma quantidade diferente de valores do que a quantidade de valores da coluna. Ou se você mudar aqui a ordem. Se você, por algum motivo, quiser falar primeiro o telefone e depois o nome. Aí, se você for mudar a ordem original da tabela, você vai ter que dizer então qual é a ordem que você quer. Certo? Agora, se você for passar exatamente os valores na ordem certa, você pode, não precisa colocar esses valores aí. Não precisa dizer quais são as colunas. Você vai mudar todas as colunas? Então, basta dizer quais são os valores. Então, tem aqui a outra Ana, que é da Bahia. Ok, então, diz que deu certo de novo, vamos conferir. Tá lá. Ok? Vamos inserir em outra tabela aqui também, né? Vamos inserir, agora a gente ia dizer as habilidades, né? Por exemplo. Então, vamos inserir as habilidades lá e vamos dizer que cada funcionário tem essas suas habilidades lá. Então, vamos inserir, insert, a tabela agora de habilidades. Quais são os valores? Então, a tabela de habilidades tem os valores. As colunas são ID e nome. Então, se a gente vai colocar os dois, a gente não precisa colocar nada. Ou se a gente, não quero colocar o ID, eu quero que ele pegue automaticamente e autocremente. Então, vou colocar só o nome. Então, nesse caso, se eu não vou mandar todos os valores, então tem que dizer quais são as colunas que eu vou mandar. É só o nome. Quais são os valores? Habilidade de programação. Vamos ver se prestou mesmo. Selecionar tudo da tabela de habilidades. Então tá lá ID1 e nome de programação. Certo? Então tem essas duas opções aqui. Devia ter colocado lá, mas... Então se eu for colocar se eu não disser, então eu vou ter que dizer. Se eu não quiser colocar quais são as colunas, então na hora de dizer os valores, digitação. Ele vai dar erro. Column count doesn't match value count at row. Então as colunas não... A contagem do número de colunas não tem o número dos valores. Só tem duas colunas implícitas e só tem um valor. Então aqui está faltando o default do ID. O ID vai pegar o valor padrão e digitação. Então eu economizei aqui de escrever as colunas, né? Pronto, digitação. Agora ele conseguiu inserir. Administração. Ok? Vamos inserir nessa outra tabela, que os funcionários têm habilidades. Então, para isso a gente vai... Então, vamos inserir naquela outra tabela. Insert, a tabela de funcionários tem habilidades. Quais são os valores que a gente vai inserir? Então, funcionários têm habilidades? Tem... ID do funcionário e ID da habilidade. São dois valores. Então, se a gente vai dar esses dois valores, não precisa nem escrever quais são as colunas. Então, eu vou só dizer quais são os valores. O funcionário 1 tem a habilidade 1. Vamos ver se está prestando. Selecione todas as colunas da tabela. Funcionários têm habilidades. Tá lá. Então, vamos dizer que a Ana também tem habilidade de digitação. 1, 2. E 2, 1. E 3, 3. 3, 3. E 4, 3 e 4, 2. E 4, 3 e 4, 2. Ok? Então, lá estão os dados, né? Então, a gente inseriu aqui a mesma coisa. Então, aqui a gente tem exatamente uma tabela. Tá.
só que agora gerenciada com pelo SGPD aí, né? Certo? Então, o que mais está faltando aqui? Funcionários têm cargos. Vamos inserir lá. Insert into funcionários têm cargos. Mas nem existe nem os cargos ainda, né? Então, antes a gente precisa inserir os cargos, né? Então, vamos inserir um cargo. Into cargo. E aí eu estou pensando que o cargo tem um departamento. Então, primeiro a gente precisa inserir o departamento. No departamento insere o cargo. E aí insere o funcionário do cargo, né? Vamos lá, então. Peraí, inserir na tabela de departamentos. Vou mandar todos os valores, então vou colocar aqui, valores. O ID, que é o default, qual é o nome do departamento? Departamento de TI. E ele quer saber o ID do chefe, né? O ID, o nome do departamento e o ID do chefe. Então, o ID do chefe é 1. É a 1. Inseriu, vamos ver se inseriu mesmo. Selecione todas as colunas da tabela de departamentos. Perceba que o MySQL é bem direto a tradução aí, né? Dos comandos. Então tá lá. E o departamento de administração, que o chefe é a outra Ana. Ok? Então, tá lá. Agora vamos inserir os cargos. Então, as colunas vão inserir todas as colunas, então. Quais são as colunas do cargo? ID, nome, ID do departamento e o salário. Então, o ID vai ser o valor padrão. O nome do cargo, programador. O departamento de TI, que é o departamento 1. E o salário é de 2.000. Vamos ver se inseriu mesmo. Selecione todas as colunas da tabela cargos. Ok. Então, e o outro é o gerente de TI também ganha 3.000. Ok? Então a gente colocou lá os cargos e vamos colocar os funcionários em cargos. Vamos adicionar cada um desses caras aqui, né? Então, a gente não colocou a restrição aqui de a data de admissão. Ela não deveria ser, tinha que ter a data de admissão, né? Era para não ser nulo. E a data de demissão poderia ser nulo, que significaria que o contrato indeterminado, por tempo indeterminado. Então, mas tudo bem. Então, inserir em funcionários tem cargos, a gente quer dizer, vamos dizer todos os valores que é. Qual é o ID do funcionário? É a Ana, que tem o cargo de gerente. Aí quais são os cargos aqui? Cargo de programador e de gerente. Então a Ana acumula os dois. Tem o cargo de programador 1 na data de admissão, desde a data 01. Aqui a data é ao contrário, 2020 0101. E no não tem data de demissão. Vamos ver lá, selecione todas as colunas da tabela funcionários tem cargos. Ok. Então ela tem também e é gerente desde o dia 10. Ok? E a Bela é programadora desde o dia 1 também.
Legal? Então a gente tem exatamente a mesma ideia aí, né? E as notícias, né? Podemos adicionar também a notícia, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se o cenário vai ficar assim, né? Ok. E inserir na tabela de notícias quais são os valores. Aqui também, na verdade, esses valores você poderia. Na verdade, todos aqui a gente está fazendo, só está mandando um valor, um registro. Tá? Se a gente quisesse, na verdade, valores mesmo, por exemplo, então, default. Quais são os valores da tabela de notícias? As colunas são ID, título, data e texto. Então, o ID é o default. Qual é o título? Novas contratações. E a data? Foi aqui, né, do dia 20/01/01. E foi o texto. Foram contratadas Ana e Bela. E aí, bem, só que eu disse que vão ser valores, né? Então eu posso colocar outra notícia aqui também, ó. Que qual é o ID? É o ID padrão, default, e o título é nova gerente. E a data? Lá no dia 10. E foi Ana, agora é gerente. Então, como eu disse aqui, valores, então eu posso, na verdade, colocar dois valores, e como valor ele entende, na verdade, a correção de valores é um registro, tá? Então aqui tem um registro, parênteses, vírgula, aqui tem outro registro. Então eu vou inserir um só comando de inserção, ele vai inserir duas notícias de uma vez só. Ctrl Enter, tá? Então eu vou selecionar todas as colunas da tabela de notícias. Então tá ali as duas colunas, as duas notícias criadas de uma vez só. Legal? Bem, já inseri vários dados aí. Vamos tentar responder essas perguntas aqui. Então, vamos agora fazer uma análise em cima desses dados e buscar aí responder algumas perguntas, né? Então, quais são as notícias da última semana? Então, por exemplo, se a gente não sabe, então a gente quer pesquisar aí, né? Então, por exemplo, mais quer filtrar dados. Filtrar where, ó. Como filtrar com o where? Então, aqui do Elias Praciano, que a gente acabou de achar a resposta dele, então vamos tentar procurar o texto direto, ó. O código, né? Select from cidades where ID menor que 10. Então, faz parte de desenrolar, você perceber aqui o exemplo e perceber onde é que vai poder mudar esse exemplo dele, né? Então, bem, a gente podia até copiar e colar o exemplo aqui todinho, né? Por exemplo, e vamos ver o que ele vai dizer. Ctrl V. Vou executar do jeito que está lá, que eu colei. Deu um erro. Erro table, empresa, cliente, cidade, doesn't exist. Então a tabela não existe. Está dizendo, reclamando que a tabela não existe. Essa tabela aqui, cliente, cidade, não existe. Não, a gente quer filtrar das notícias. Notícias. Todas que o ID é menor que 10. Então vamos ver. Todo mundo tem ID menor que 10. E se for menor que 2, só uma delas é menor que 2, a outra é igual a 2. Então eu não trouxe. Não, eu queria a data, não é o ID. Então se a data for menor do que. Então vou botar aqui uma data. Então menor do que 2020-015. Só essa aqui que é do dia 1, a outra é do dia 10. Então for maior do que 5. Agora ele pegou só a do dia 10 e não pegou a do dia 1.
Ok? Então, não, eu queria, na verdade, era na última semana. Então, não sei, vamos pesquisar aqui MySQL, filtrar, última semana. Vamos ver se Stack Overflow. Então, esse aqui é um fórum muito conhecido. DevMedia, funções de manipulação de dados. Tá aqui, tá a pergunta exatamente o que a gente está querendo, buscar os dados dos últimos 7 dias a partir da data atual, né? Então, eu DevMedia vou abrir aqui os dois, né? Então, vamos lá no Stack Overflow, onde data é menor, então, fazendo a leitura dinâmica aqui, ó, já foi direto a que ele está querendo fazer, resposta. Select from tabela, onde data está entre current date menos 7, entre current date. Está entre, então parece que a gente pode pegar current date e subtrair 7, que ele vai funcionar, né? Então vamos fazer data for menor do for da última semana, é maior do que a current date menos 7. Ninguém, nenhuma na última semana, todos são de janeiro lá, né? Certo? Então, vamos inserir mais uma notícia. A notícia agora que vai sair no dia 10, se Deus quiser, a pandemia acabou. Vai acabar. Então, a previsão. No dia 10, aí finalmente acabou. Uma previsão, uma notícia do futuro. Inseriu aí, se eu selecionar todos, tem todos. Então, quais são? Essa é lá no dia outubro. Então, se eu filtrar que a data é maior do que os últimos 7 dias, então pronto, ele alterou lá, né? Ok? Então a gente já respondeu essa primeira pergunta, que era quais são as notícias da última semana? Beleza. Quais são os funcionários do Ceará? Então, os funcionários. Então a gente deve sempre. Aqui é bem direto, né? Então a gente vai buscar as informações de cada tabela filtrada por cada informação, né? Por cada coluna. Então, para recuperar os dados, para selecionar todas as colunas da tabela, a tabela de funcionários. Quais? Mas todos os funcionários? Não, só filtrados onde o estado for do Ceará. Pronto, entrou só o Ceará. Não, e se for só os da Bahia? Pronto, entrou só os da Bahia. Ok? Todos os funcionários que terminam com a letra com lá. Então, por exemplo, então todos os funcionários, só que onde o nome não, aqui onde o nome, só que não é igual a lá, né? A gente quer saber o nome termina com lá, então vamos fazer essa pesquisa, então. Mais uma pesquisa, então vão ficando várias áreas de pesquisa. A gente já respondeu, a gente pode até fechar, né? Criar a tabela, apagou, criar a tabela, aí depois foi de inserir, aí depois foi de filtrar, a gente aprendeu a filtrar, ok? Agora a gente quer MySQL, filtrar, nome termina com alguma coisa, né? Utilizando o operador like nesse Ciane, não conheço, mas ele está perguntando que a gente. Bem, filtre pela primeira letra do nome. Se ele filtrar pela primeira letra, talvez ele filtre pela última. Não achou, não carregou, quebrou a internet. Usar operadores like between, filtrar dados.
create table, vamos ao operador like. Select, like, valor. Operador like é usado para buscar um determinado string dentro de um campo com valores textuais. Podemos, por exemplo, buscar os registros cujo nome inicia com determinada palavra ou contém um certo texto. Para efetuar esse tipo de consulta, podemos utilizar também o caractere %, para indicar um coringa. Então, a sintaxe padrão é campo, like e o valor. O texto será nessa instrução, o valor pode ser informado de várias formas, como texto ou como %, texto %. Serão retornados todos os registros que contêm no campo buscado o texto informado. Por exemplo, buscar os nomes que contêm Santos, ou que contém uma sílaba ou uma letra específica. Luiz da Silva. Então ele acha aqui no meio da palavra. O texto termina com, então a gente quer dizer 0 mais caracteres mais o texto. Então é isso aqui que a gente quer. Então, por exemplo, o nome, like, %, qualquer coisa e termina com lá. Pronto, só a Bela e a Carmen. Ok. Quantos funcionários a empresa tem? Então aqui a gente quer saber a contagem, né? Então, mais uma vez vamos pesquisar, né? Mas querem contar registros. Visual dicas, como contar registros. Stack Overflow, diferentes formas de contar. Contar total de registros. Então, beleza, havia algumas opções aqui. Aqui ele está fazendo com a ajuda do PHP aqui, que a gente reconhece por causa dessas variáveis com dó no começo, tá? A técnica básica para contar registros é select count. Select count, asterisco, from tabela. Então vamos contar lá. A gente quer selecionar a contagem de todas as colunas da tabela de funcionários. É saber quantos funcionários tem. Pronto, tem 4 funcionários. Muito bem. Se a gente quisesse, se quisesse contar os únicos, será que dá para contar registros únicos? Iguais com distinct e count. Tem vários nomes e a gente quer com o distinct, ele vai ter contagem o distinct, que ele vai pegar só os distintos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar, selecionar todos os por exemplo, selecionar todos os estados da tabela de funcionários. Então ele vem aqui, Ceará, Ceará, Ceará e Bahia. Não, quero só o sem se repetir. Distinct, estado. Então ele veio, tem Ceará várias vezes, mas só tem Ceará e Bahia, né? Então aqui eu poderia também fazer a contagem agora, né? Count, estado, pronto, agora. Então, distinct, estado e count. Gostou não, né? Então, ok. Então tem que estudar mais, né? Então, bem. Não tinha essa pergunta, vamos passar para frente. Quantos funcionários a empresa tem? Ótimo. Quantos são de cada estado? E mostrar o nome de cada estado. Então, a gente quer mais QL, contar registros, mas a gente quer assim agrupado, ó, já sugeriu aqui, ó, por estado, a gente quer somar todos os estados, né? Então, contar registros agrupados em espanhol, ó, mas 10 dicas para classificar, agrupar e sumarizar dados. Olha aí, então já tem 10 dicas aqui.
Vamos ver. Contar registro. Tem a quantidade. E ele faz. A ideia é essa aqui, ó, é agrupar. Vamos ver se. Ordenar com tipo, reduzir valores semelhantes. Select CEP, Group by CEP. Ah, olha aí, ó, o que a gente estava tentando fazer, né? Talvez. Select estado from os funcionários agrupados por estado. Ah, olha aí. Agora ele pegou só os estados lá, né? Sem. Agora vamos contar. Agora a gente contou agrupado por estado, né? Então a gente respondeu o que a gente queria dizer, né? Só que aqui a gente selecionou só a contagem. Vou botar aqui. A contagem agrupado por estado, 1 e 3, mas qual que é o 1 e qual que é o 3? Então faltou a gente dizer aqui, não, vamos dizer qual é o estado. Selecionando o estado e a contagem. Ok. Tá ali, a Bahia é 1 e o Ceará é 3. Certo? Mas aqui a gente quer mostrar o nome de cada estado. Certo? Inclusive, aqui na verdade não tem ainda o nome do estado, né? Que a gente não inseriu os estados. Certo? E aí eu vou até mostrar uma falha aqui, que esse estado ele deveria ser uma chave primária, né? Ele deveria só ter o estado dentro dos estados que cadastraram lá. Uma chave primária, deveria ser uma chave estrangeira, né? Que referencia a chave primária da tabela de estados. Né? Então, bem, vou inserir aqui. Então tá com esse defeito aí, né? Que a gente vai consertar já já. Inserir na tabela de estados. A gente vai botar aqui o ID e o nome, né? Na tabela. Então só os valores o ID é default e o nome do estado é Ceará. Ah não, peraí, os valores é sigla e o nome, né? Então a sigla é Ceará. Não tem valor padrão não aqui. E vou botar outro estado, Bahia. Ok, então inseriu 2 de uma vez só. Selecione todo a tabela de estados. Aí, isso é Bahia. Então, se eu tentar inserir novamente outro com a mesma sigla, ele vai dar erro aí, ó. Duplicate entry CF for primary key. Então ele já reclamou, não pode ter de novo a mesma sigla, é uma chave primária. Certo? Não pode repetir. Certo? Aí agora a gente quer mostrar a contagem por estado e queria mostrar o nome do estado. Aqui a gente tem só a sigla, né? Certo? Aí onde é que está o nome? O nome está na outra tabela, está na tabela de estados. Certo? Então agora a gente vai precisar aprender mais um comando. É o comando de juntar tabelas. Então vamos pesquisar isso aí. MySQL juntar tabelas. Sobre a cláusula join do bolsão treinamentos. Vamos ver. Stack Overflow. Resolvido. Agora. Montar as tabelas. Resposta. Não. Nem sempre tem a resposta, né? Não. Mas quer é o comando inner join. E tem também o outer join. Retorna linhas e registros quando houver pelo menos uma correspondência em ambas as tabelas. Outer join. Retorna linhas e registros mesmo quando não houver ao menos uma correspondência em uma das tabelas. O outer join divide-se em left join, right join e full join. Então, como é a sintaxe aqui? Selecione colunas da tabela 1
inner join tabela 2, on tabela 1.coluna igual a tabela 2.coluna. Então, a gente vai associar uma tabela à outra. A gente quer combinar essa tabela de estados com os funcionários. A gente quer buscar o nome correspondente. Para fazer isso, a gente vai vai procurar onde é que tem nessa tabela aqui essa mesma sigla. Certo? Então, a gente vai juntar as duas tabelas, mas só quando esses dois números aqui forem iguais. Quando esse for combinar com esse aqui, ó. Então, o join ele vai fazer uma multiplicação, ele vai combinar, é como se ele fizesse isso, ó. Vamos ver isso aí na prática acontecendo. Então, peraí. Então, é o join. Então, a gente vai fazer assim, a gente quer selecionar todas as colunas da tabela funcionários, join combinado com a tabela de estados. Pronto, então, olha aí o que ele fez. Ele pegou cada um na tabela de funcionários de estados, só tem 2 estados. Na tabela de funcionários tem aqueles 4 funcionários lá. Certo? Então, quando a gente combinou funcionários junto com os estados, ele fez uma multiplicação, ele pegou aqui 8 registros, 8 linhas, cada uma das 4 linhas de cada funcionário combinada com cada uma das 2 linhas do estado. A Bela com os 2 estados, a Carla com os 2 estados, a Ana com os 2 estados. Então ele fez uma combinação, uma multiplicação completa de todos os registros de uma tabela multiplicado por todos os registros da outra tabela, certo? Só que esses registros aqui não fazem sentido. Não era para ele combinar nesse momento aqui que a Ana é do estado do Ceará, então não tem a ver essa linha combinada com a Bahia, não devia ser combinada, ele só deveria combinar quando fosse igual o estado do funcionário com a sigla do estado. Então ele era para trazer essa linha e não era para trazer a linha da Ana junto com a Bahia, ou mesmo com a Bela, ele era para pegar quando combina o estado com a sigla. A Carla também e aí a outra Ana, então o estado dela com a outra com a sigla do estado. Então a gente vai juntar, mas não vai juntar a multiplicação completa, a gente vai juntar somente onde o estado do funcionário o estado é igual a sigla. Pronto, agora ele devolveu só 4 linhas, só onde combinava agora o estado com a sigla, sigla. Pronto. Então só quando ele ficou igual, agora ele pegou o nome certinho e trouxe aqui o nome do estado. Ok? Aqui tem um detalhe, ficou nome e nome, né? Então tem 2 colunas que chamam nome. Então você precisa de alguma forma diferenciar isso aí. Certo? Então para isso você iria dizer assim, a tabela estados, a coluna nome, como nome do estado. Certo? Então, bem, se eu disser aqui só nome, pega a coluna nome e dê um apelido as nome do estado. Aí ele vai dar um erro, deu um erro dizendo column nome in field list is ambiguous. A coluna nome é ambígua. Tem nome na tabela de funcionário e tem nome na tabela de estado. Então eu preciso diferenciar isso aí. Para diferenciar, então basta dizer aqui o nome da tabela. Essa é a tabela de estados. O nome da tabela de estados deu um novo apelido de nome estado. Ok? E agora, ele puxou tudo e mais o estado, o nome do estado. Né? Então, na verdade, aqui eu quero só a tabela de funcionário. Eu quero todas as colunas da tabela de funcionários e o nome do estado com o apelido do nome do estado. Então, pronto. A sigla não precisa daquele nome. Então, agora ele organizou aqui. Tem o nome, que é o nome do funcionário, e tem o nome do estado, que é o nome do estado. Certo?
Bem, aqui funcionários, estados, eu tenho que dizer o nome da tabela, certo? Ao invés de eu ficar repetindo o nome da tabela todinho, a gente pode colocar aqui, na verdade, um apelido. Ó. Vou colocar funcionários, apelido F, estados, apelido F. Então, agora, quando eu for dizer o nome da tabela, eu coloco ali só, tipicamente, a primeira letra da tabela, certo? Então, sempre que, se os nomes não forem ambíguos, você pode colocar o nome direto, certo? Então, estado está numa tabela, sigla está na tabela de funcionários, sigla está na tabela de estados, mas esses nomes não se repetem de uma tabela na outra, então não tem nenhum problema, você pode dizer aqui direto. A coluna nome, as duas tabelas têm nome, então vai ficar ambíguo, então você tem que tirar a ambiguidade colocando aí o nome, certo? Algumas pessoas já querem então colocar assim, nome e estado, que o nome da coluna é estado, mas isso aí vai ficar muito ruim, quer dizer que todas as tabelas, ID funcionário, nome funcionário, telefone funcionário, não precisa. Você vai dizer tabela, no momento que ficar ambíguo, você vai tirar a ambiguidade com tabela, ponto, coluna. Não tem problema nenhum. Então, beleza, pegamos aqui, aí a gente quer saber a contagem com o nome do estado, né? Então, na verdade, a gente cria essa contagem e cria o nome do estado aqui no lugar da sigla, né? Então, basta a gente juntar como a gente fez antes. Então, vamos juntar então, funcionário, vou dar um apelido F, vamos juntar com estados com apelido E, onde não é juntar tudo, é só quando o estado for igual a sigla. E aí, agrupado do estado, mas aqui eu quero que ele mostre na verdade, o E.nome, o nome do estado, e vai contar tudo, agrupado por estado, beleza. Pronto, então por estado agora pegou o nome do estado. Bahia e não a sigla. A contagem é 1 e 3 do Ceará. 100%. Então, resolvendo aqui, quantos funcionários são de cada estado? Mostra o nome. Então, beleza. 1 da Bahia, 3 do Ceará. Qual o nome de cada chefe do departamento? Então, tem os departamentos. Certo? São todos os departamentos. E cada departamento tem um chefe, né? Só que, cadê o nome deles? Certo? Então, o nome do chefe está lá na outra tabela de funcionários. Então, a gente vai precisar fazer uma seleção juntando duas tabelas. Então, selecione a princípio todas as colunas da tabela de departamentos, que vou dar apelido aqui de, juntando com a tabela de funcionários, que eu vou dar apelido aqui F, onde, quando o ID do chefe for igual ao ID do funcionário. Então, quando o ID do chefe for igual ao ID do funcionário, que é ID. Só que ID vai ficar aqui ambíguo, né? Que ele, inclusive, vamos dizer, coluna ID é ambíguo. Então, tem o ID do departamento e o ID do funcionário. Não, para tirar a ambiguidade, funcionários.id. Pronto. Então, trouxe todo, mas trouxe todo mundo também, o nome e o telefone. Não, eu queria só o nome. Ele quer o nome de cada departamento. Então, eu vou dizer assim, vai trazer o nome do departamento e o nome do funcionário. Então, a gente vai ter que dar um apelido aí para diferenciar. Como nome, departamento. E esse aqui como nome do funcionário. Nome chefe, né? A gente pode dar apelido que a gente quiser, certo? Pronto, o departamento TI, a chefe é a Ana e a administração é a Carla. Ok? Poderia ter um departamento sem chefe? Poderia, né? Financial financeiro. Se eu colocar aqui sem chefe, quando eu fizer essa seleção,
quando eu selecionar todos os departamentos, então a gente vai ver lá o TI administração que tem um chefe e o financeiro que não tem um chefe. Quando a gente mandou buscar o nome dos chefes, então ele fez a junção e só juntou quando o ID do chefe tiver um funcionário, um ID de funcionário correspondente. Então ele trouxe lá. Como o departamento financeiro não tem um chefe, então ele está aqui, então ele não apareceu, ele não conseguiu achar um correspondente. Então é por isso que esse join, ele normalmente é o inner join, né? É um join só se tiver achado o correspondente. Então ele sugeriu lá, ele tinha também o outer join, que aqui na verdade ele tem. E esse outer join, ele vai, você pode se apoiar aqui no caso, pode se apoiar na tabela da left, da esquerda, ou na tabela da right, direita, certo? Então no caso a gente tem uma tabela de departamento que não tem o funcionário. Então o departamento está na esquerda, então vamos se apoiar na esquerda, na tabela de departamentos. Se ele não achar um funcionário correspondente, tudo bem, traga o departamento mesmo assim. Vamos ver isso acontecendo. Então agora o financeiro, ele procurou o nome de chefe, não tinha um correspondente, ele trouxe mesmo assim, dizendo que é nulo, certo? Vamos tentar se apoiar na coluna da direita. Agora não vai ter nenhum funcionário que não tenha um departamento correspondente. Agora, quer dizer, agora ele pegou os outros funcionários que não têm um departamento correspondente, né? Então a Ana é chefe do TI, a Carla é da administração e a Bela e a outra Ana não são chefes de nada. Então ele trouxe aí também, certo? Então ele se apoiou na tabela da direita, na tabela de funcionários, ele trouxe todos os funcionários que não são chefes de nenhum departamento, né? Se eu me apoiar na tabela da esquerda, que é a tabela de departamentos, então aí ele traz agora todos os departamentos, mesmo que ele não ache um chefe, certo? Então, o nome do chefe. Qual o nome do telefone do chefe da TI? Então, para a gente pesquisar isso, a gente vai selecionar, a gente quer saber o telefone do chefe da TI, da tabela onde é que está o telefone, está lá no funcionários, certo? Mas como saber que é o chefe da TI? A informação se é o chefe está na tabela de departamentos, então a gente vai ter que juntar com a outra tabela, são funcionários F, e vamos ter que juntar join, nesse caso é o inner join, né? Ou então só join, a tabela de departamentos, que eu vou chamar de D. Onde é que eles vão ser juntos? Como é que vai ser a combinação? Quando o ID do chefe for igual ao ID do funcionário, ao funcionário.id. Então aqui ele vai buscar todo mundo, todos os telefones, mas eu não quero todos os telefones, eu quero só filtrados onde, where, significa onde, o departamento for TI, né? O D, o nome do departamento for TI. Então ele pegou lá, agora tem que ver, né? Todos os. Então, o departamento da TI, o chefe é o ID1. O ID1 é o funcionário, é a Ana, que o ID do telefone é 231. Então, quando ele pegou o telefone do funcionário, onde o nome do departamento da TI, então ele pegou 231, que é o telefone da Ana. Beleza. Tá? Qual o telefone do chefe da TI? Beleza. Qual o total da folha de pagamentos da empresa? Então, esse aqui vai ser o mais complicado, né? Então, vamos ver. O total, para saber o total, então a gente vai ter que ver. Então, como aqui a gente vai ver visualmente, né? Então, olha só. A gente tem assim, tem os funcionários na tabela, tem o cargo, e o cargo determina qual é o salário dele, quanto que ele ganha. Só que pra gente, e tem uma outra tabela que diz qual é o cargo de cada funcionário. Então a gente vai ter que olhar nessa tabela aqui
os cargos que cada funcionário tem, e a gente vai ter que pegar o salário relativo de cada um e vai ter que somar esses salários. Então a gente vai ter que procurar nessa tabela e na tabela de salários. Então vamos selecionar aqui. Vamos selecionar tudo por enquanto. Da tabela de funcionários têm cargos, que eu vou chamar de F, e vou juntar com a tabela de cargos, que eu vou chamar de C. Quando é que eles vão estar combinados? Qual vai ser a combinação? Eu vou combinar quando esse ID do cargo for igual ao ID do cargo. Entre a chave estrangeira é igual à chave primária. Então, onde o ID do cargo foi igual a o ID lá, que aqui não vai ser ambíguo, né? Porque só tem o ID do cargo, né? Mas a gente pode deixar explícito de qualquer forma aqui, tá? Então, combine aí, vai buscar aí tudo. Então, tem esses cargos aqui, a Ana tem um cargo, a Ana tem outro cargo, a Bela tem esse outro cargo aqui, né? Que é o cargo de programador, de gerente. Ele trouxe aqui e trouxe o salário, ok? Então ele trouxe aí todas as informações aí, combinou as tabelas e trouxe, ó, a Ana, o cargo 1, para aquele nome do cargo 1, o cargo 2, o cargo 1 de novo, ele trouxe aqui as mesmas informações. Só que eu não quero essas informações todas, eu quero o total dos salários, a soma dos salários. Então, como será que é a soma? MySQL sum. MySQL sum. É exatamente isso. Usa a função sum. Tá? Select sum, nome da coluna, from tabela. Então, pronto, vamos usar. Eu não quero tudo, eu quero, na verdade, só a soma da tabela salário, da coluna salário. De todos os funcionários agrupados aí. Pronto, 7.000 aí, é o total da folha de pagamentos. E esse é o mesmo valor que a gente tinha achado aqui quando a gente calculou usando a planilha eletrônica, né? Tudo bem? Então, tá aí, terminamos aí as várias perguntas, né? Então aqui, vamos conferir o que foi que a gente viu aqui da lista de assuntos que tem para ver no MySQL. Então, hoje a gente ligou o servidor, a gente se conectou ao servidor, a gente não fez isso na linha de comando, a gente usou aqui um cliente que é o Workbench, um cliente virtual, um cliente visual, certo? A gente criou um banco de dados para a gente criou tabelas, a gente criou várias tabelas lá, certo? Aí a gente inseriu dados e a gente listou os dados, tá? A gente filtrou alguns dados com o like, com o where, né? Restrições, isso aqui ainda falta falar, mas vamos ver o que mais a gente fez. Selecionar dados sem repetição, a gente viu lá como filtrar os dados únicos. Funções de agregação, a gente somou alguns dados, a gente contou, né, viu quantos funcionários tem, quantos estados diferentes tem, quantos de cada estado. Filtrar a partir de então, somar, e a gente juntou tabelas, a gente fez uma consulta buscando dados em mais de uma tabela diferente, ok? Então, só para finalizar, eu queria falar a respeito dessas restrições da chave estrangeira aí, porque vamos ver uma coisa. A gente disse que quando a gente tem uma chave estrangeira, quer dizer que eu não era para conseguir inserir um ID de um funcionário que não existe. Inserir o funcionário 10, aqui não era para dar certo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso lá no banco. Então, por exemplo, só tem os funcionários 1, 2, 3 e 4, ok? E as habilidades 1, 2 e 3. Então vamos tentar inserir aqui o funcionário 40 com a habilidade 20. Ele não era para poder fazer isso, né? Vamos tentar. Deixou inserir mesmo assim, selecionar.
Então ele inseriu aqui e não era para ter inserido, certo? Porque, na verdade, na hora de criar a gente disse chave primária, mas a gente não falou nada aqui sobre chave estrangeira, certo? Então, para fazer essa chave estrangeira, você precisa definir essa restrição aí, tá? Da mesma forma, você conseguiria restringir talvez que o nome não fosse único, tá? Então teria algumas outras formas de restrição aí, tá? Eu mesmo não sei fazer essa restrição, então a gente tem que pesquisar, né? Mas ao invés de pesquisar aqui, tem outra forma também de fazer. Esse Workbench, ele tem uma ferramenta aqui também legal, que é um modelo entidade e relacionamento. Então, entidade nada mais é do que um outro nome para tabela, certo? Então aqui a gente poderia criar as tabelas, certo? Então, por exemplo, aqui é a tabela de funcionários, que tem a coluna ID, que é uma chave primária não nula, e você pode querer que ela seja auto-incremente, né? E tem um nome, que é baixar, e tem um telefone, e eu não vou colocar o estado aqui, ó. Eu vou criar aqui a outra tabela, a tabela de estados. Ele já vai sugerir o ID, mas aqui é a sigla, que é uma chave primária, mas é do tipo char de 2 caracteres. E tem o nome, que é o baixar. Ótimo. Certo? E agora eu vou fazer um relacionamento aqui de 1 para muitos, né? Então tem aqui relacionamentos, ó, 1 para 1 para muitos, identificado ou não identificado. Então, não identificado. Funcionários têm estados. Então, ele já criou aqui um campo, ó, que é a chave estrangeira. Certo? Tudo bem? Então, isso aqui é um modelo de entidade de relacionamento. Nada mais é do que um desenho que destaca quais são as entidades, as colunas, os tipos de dados e os relacionamentos entre eles aqui, né? Então, aqui tem indicando aqui, esse pé de galinha está indicando que aqui pode ter vários funcionários, tem apenas um estado, que indica esse outro campo aqui, né? Então, vamos criar aqui a de habilidades. Então, habilidades, que tem o que? O ID e tem o nome. E o ID é auto-incremente. Ok. E os funcionários, a gente viu que cada funcionário pode ter várias habilidades e a mesma habilidade pode ser dominada por mais de um funcionário. Então, é relacionamento muitos para muitos. Então, vou selecionar aqui. E aí você vai botar na ordem. Funcionários têm habilidades ou habilidades têm funcionários? Funcionários têm habilidades. Então, ele já criou aqui a tabela, uma outra tabela de relacionamento aqui, que está indicando justamente o ID do funcionário e o ID da habilidade. Certo? Então, ele fez o relacionamento 1 para muitos e muitos para muitos aqui. Certo? Então, vamos ver. Bem, você poderia fazer ele todinho, mas eu quero... agora eu vou exportar Forward Engineering. Deixa aqui o padrão, tudo padrão, próximo. Na última eu vou... Aqui ele é o... Aqui ele tem justamente, ó, o comando SQL desse modelo aqui que eu fiz, certo? Então perceba que ele é bem parecido com o que a gente tinha feito. A diferença é que primary key a gente tinha colocado aqui, né? Mas veja que ele está bem parecido aí, né? Aqui na hora de criar os funcionários, ó, a gente criou o ID, nome, telefone, estado, beleza? E a gente criou aqui, ó, um índice lá dessa coluna de estados, um índice ascendente, e ele criou também uma restrição aqui
de chaves, aqui é só o nome, tá? Então tanto faz, mas aqui está dizendo uma chave estrangeira. Nessa coluna aqui de estado sigla, faça uma referência para a coluna, a tabela de estados, lá a coluna sigla. Então ele criou aqui uma restrição, uma constraint. Então e aí essa restrição vai dizer o seguinte: se for apagar, não dê nenhuma ação, ou se for atualizar, nenhuma ação também. Então se você diz aqui o que vai acontecer nessa restrição, tá? E na outra tabela de funcionários, funcionários têm habilidades, ó. Então ele criou 2 índices e 2 restrições, então, de um e de outro, tá? Então eu vou copiar esses caras aqui e vou tentar atualizar lá o meu, né? E agora, na verdade, será que a gente vai conseguir fazer isso? Vou copiar aqui esses índices. Aqui fecha. Lá. Por exemplo, na tabela de habilidades. Então eu vou colocar aqui só dentro da tabela de habilidades, certo? Só essa restrição aqui, né? E a outra vai ficar... Então aqui dentro eu deveria colocar vírgula e colocar aqui, tem mais coisa. Tem um índice aqui, qualquer aqui, em cima dessa... Aqui está ao contrário, tá? ID, underline, habilidade. E aqui é o ID funcionário, né? Então vai existir um índice nessa coluna, né, nessas 2 colunas, e uma restrição nessa coluna de funcionário que pegue a tabela de funcionários, a coluna, faça uma referência à tabela, a coluna ID da tabela de funcionários, né? E aqui na tabela, na coluna ID habilidade, faça uma referência aqui ao banco de dados. Então se eu não colocar, ele vai usar o banco de dados que está selecionado, né? Na tabela de habilidades, a coluna ID. Pronto. Como é que estava lá? Aí, termina. Não tem esse parênteses aqui, é fechando o de lá, né? Tá bom. Então aqui ficou 2 parênteses. Esse parênteses aqui já é aquele lá, fechando lá. Pronto. Então só colocou essas restrições aí, separou por vírgula aqui, ótimo. Então pronto. Na verdade... na verdade a tabela já está criada, aí eu teria que apagar e criar de novo, certo? Então eu quero fazer o seguinte: eu quero tentar alterar a tabela na SQL, alterar a tabela. É o comando update, modifica registro. Não é isso que eu quero. Eu quero alterar, adicionando colunas, eliminando colunas. É o comando alter table. Adicionar, será que eu vou conseguir adicionar antes? Vou tentar então. Eu queria assim, alter table, altera a tabela, funcionários têm habilidades. Adicione esses índices e adicione, será que eu vou fazer vários assim, né? E adicione esse índice e adicione essa restrição e adicione essa outra restrição e ponto e vírgula.
aqui não deu certo. Não pode adicionar porque falha de um desses caras aí. Ele teve... A gente criou lá um que não existia, né? E aí ele falhou. Funcionários têm habilidades, certo? Então a gente vai ter que apagar, tá? Então para apagar, vamos logo facilitar aqui, vou logo dizer, delete da tabela funcionários têm habilidades, onde o ID funcionário é igual a 40, pronto, isso aí já é suficiente, só tem uma vez, né? Pronto, apagou. Então agora vamos ver se a gente consegue adicionar aquela restrição. É esse aqui, né? Olha, agora ele deu certo, né? E agora vamos tentar inserir então de novo aquele funcionário lá com aquela habilidade que não existe. Ctrl Enter. Agora, ó, ele não deixa inserir os funcionários na habilidade. Aí ele está reclamando, ó, não pode porque a Foreign Key Constraint fails, porque a restrição de chave estrangeira falhou agora. Ok? Certo? Então, só vai, na verdade, a restrição de chave primária, na verdade, a chave estrangeira é uma restrição que você vai colocar aí na sua tabela. Se você só colocar o campo, não é o suficiente. Você tem que dizer e criar uma referência de associar uma coluna com a outra coluna da tabela, da outra tabela. Certo? Então, tem esse comando aí, que é só grande, né? Mas você lê com atenção, ele nem é tão complicado, né? Certo? E uma forma também, na verdade, todos esses comandos de criar a tabela, eles são relativamente simples, né? A gente viu aqui, mas uma ferramenta, na verdade, dessa aqui do Workbench, de você visualmente definir as tabelas e então planejar, isso aqui pode ser interessante, principalmente para quem está iniciando, certo? Para usuários mais avançados, já ouvi falar uma reclamação de que você gasta um tempão aqui planejando e fazendo visualmente o seu banco e durante o desenvolvimento você acaba alterando a estrutura do seu banco. E aí esse planejamento aqui, que é uma figura que deveria dar uma ideia do banco, vai acabar sendo desautorizado. E você vai fazer, durante o desenvolvimento, você quer ver a coisa acontecendo, você vai fazer a modificação do banco e não vai modificar aqui a figura, certo? Então, existem profissionais que reclamam, que não gostam de perder, entre aspas, perder o tempo aqui fazendo essa modelagem entidade de relacionamento, certo? Então, alguns profissionais iriam logo para o que a gente fez aqui no começo, antes desses criar, só para a gente... provavelmente um outro profissional que não quer perder tanto tempo, então ele quer só destacar quais são as tabelas e quais são as colunas. Então ele faria, talvez no bloco de notas mesmo, bem mais simples, não perde tanto tempo aqui, né? Apesar de que esse tem a vantagem também aqui dos relacionamentos. Ele criou aqui a tabela toda pronta aqui do relacionamento também. Aqui, para muitos, ele criou a tabela toda e já fez as restrições e tal. Então, tem essa vantagem também. Ok? Então é isso, né? Cumprimos todas as perguntas, vimos aqui vários filtros aqui e principalmente para a gente ver o entendimento de qual é a vantagem da gente, por que não fazer usando aqui simplesmente com tabela. Então, quando a gente foi aqui no banco, a gente colocou aqui todas as restrições aqui de que não podia ser um funcionário qualquer, tem que ser o ID dos que existem, né? E a gente vai conseguir colocar vai conseguir fazer várias perguntas aqui, várias agregações, vários relatórios, vai conseguir lidar com um volume grande de dados e depois a gente vai pegar esses dados aqui e vai tentar acessar esses dados a partir de uma linguagem de programação, criando um programa real, né, que os usuários vejam, né, um site, um programa, enfim. Então é isso, obrigado pela atenção
Até mais.